7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos, bom dia! Bom dia! Eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, maravilhosa Band News FM, nós vamos ficar juntos até às 9, qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, de, que mais o quê? Palpiteiros, penetras, tem de tudo, né? Penduricalhos, muito oba-oba, muita notícia, muita abobrinha, na companhia aqui de Eduardo Barão, Felipe Bueno, bom dia pra vocês. Bom dia também a quem se encontra nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Salve Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Belo Horizonte, Brasília, viva Miami, Maringá, Orlando, Porto Alegre, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, Salvador, bom dia Salvador, bom dia São Paulo, Tampa, Vitória, e a você também que está em outras regiões, em outros países, em outras galáxias. Mande pra cá suas mensagens, escreva pro Barão, ele adora receber mensagens dos mais variados rincões do planeta. Olha aqui, você mandando aqui 11 999 592 100, 11 999 592 100 é o nosso WhatsApp. Também tem o telefone aqui, que é o, não, aqui é o do Rio, né? O meu é o 982 44 6611. É de São Paulo isso aí, né? Prefixo, 982 44 6611, você liga pra cá e eu não atendo porque eu tô falando agora, né? Também não vai querer que eu fale e atenda ao mesmo tempo. O pessoal liga, é o Boechat mesmo, né? É muito, isso é muito bom. Mas eu digo, às vezes eu digo não. É o Barão. Sou eu, Eu minto. Obrigado mesmo. Mande pra cá mesmo suas mensagens no ouvinte@bandnewsfm também. ouvinte@bandnewsfm.com.br. Nós acompanhamos aqui as imagens também pelo Facebook dos estúdios da Band News FM em São Paulo, Morumbi, zona sul da capital paulista. Bom, minha gente, ontem, já tem gente ligando aqui. Ontem, tá nos jornais hoje, com destaque ontem no final do dia, com uma celeridade que muita gente não esperava, né? O Superior Tribunal de Justiça, na decisão monocrática de um de seus ministros, negou o habeas corpus preventivo ao presidente Lula. A defesa apresentou habeas corpus preventivo, dizendo o seguinte: olha, quero que ele não seja preso antes do julgamento final dos recursos que serão interpostos nos tribunais superiores. Bom dia, Luiz Megali, bom dia, Júlia Duailib, bom dia também para a Fabiana Panachão no Band News TV, Café com Jornal, TV Bandeirantes e o Band News TV sintonizados agora nos estúdios da Band News FM ao vivo, se você acompanha pelo Facebook. Então, esse ministro do STJ, a quem coube decidir sobre o pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do Lula, diz que não se aplica ali a emergência pedida pelo habeas corpus preventivo, porque não há na decisão do TRF4 a determinação de cumprimento imediato, enfim, usou lá as alegações que lhe pareceram adequadas para recusar o pedido de habeas corpus preventivo do Lula. O habeas corpus preventivo, como diz o nome, diz o seguinte: olha, antes dele ser julgado nos recursos que competem ou que cabem e tal no processo, ele não pode ser preso. Então, o ministro do STJ disse ele não vou aceitar esse habeas corpus. Não argumentou de forma categórica que ele deva ser preso, mas disse que não há, a emergência desta decisão não está colocada na decisão do TRF4. Enfim, rejeitou. Agora, este mesmo habeas corpus será julgado pelo pleno do STJ. Haverá um recurso ao pleno ou à turma, e haverá uma decisão, portanto, que envolverá outros ministros também. No caso, vai para a turma. E a expectativa ali parece também não ser muito positiva no que diz respeito ao habeas corpus preventivo. Por que eu estou novamente falando desse assunto? Porque eu insisto em dizer que, ainda que tenha sumido um pouco do noticiário em função de outros fatos que o dia a dia vai colocando, a questão relacionada à prisão do Lula é a que vai reaquecer a discussão política em torno do caso da condenação envolvendo o ex-presidente da República. Esse movimento da prisão
eu insisto em dizer, vai ser se ocorrer, ou mesmo se não ocorrer, seja lá como for, ele será a pedra de toque da discussão política no Brasil até que ele ocorra esse desfecho, ou a prisão ou a não prisão. E depois, sei lá o que vai acontecer, havendo a prisão, se haverá protesto, se não haverá, se haverá reação internacional, se não haverá, se ele vai ser preso e depois vai ser solto por um habeas corpus posterior e tal, bababá. Tudo isso vai dar o tom do minueto que a gente vai acompanhar na discussão política nas próximas semanas, eu não tenho nenhuma dúvida. O resto, pesquisas, declarações de pré-candidatos, possibilidade de candidaturas aqui e ali, protesto de um, discurso de outro e tal, é perfumaria, porque eu insisto que a questão central da disputa eleitoral, que cada vez mais próxima, cada vez mais intensa, a questão central continuará sendo a figura do Lula. E a questão central na figura do Lula será se ele vai ser preso ou não. Então esta decisão de ontem foi um revés, claro, para a defesa do Lula, não esgota as possibilidades do habeas corpus ser, ainda que preventivo, aceito pelo STJ, há recurso também nessa apelação ao Supremo Tribunal Federal e vamos ver como é que essas coisas vão evoluir. No mesmo campo relacionado à questão da prisão do Lula, ontem também a ministra Carmen Lúcia reafirmou que não vai colocar em pauta a revisão da decisão do Supremo que determina a prisão de condenados em segunda instância, que é exatamente o caso do Lula. A ministra reafirmou que não há como colocar em pauta do Supremo, ou condicionar a pauta do Supremo a casos específicos, que isso seria apequenar. O Supremo não se submete a pressões para fazer pautas, disse a ministra. A questão foi decidida em 2016, ano retrasado, e não há perspectiva de se voltar ao assunto. A defesa de Lula e muitos outros condenados em segunda instância contavam com essa antecipação da discussão no Supremo, porque há já a ideia de que pode ter havido uma mudança no entendimento dos ministros, houve a nomeação de um novo ministro que não participou daquela votação e isso poderia alterar essa posição do Supremo, que hoje é favorável à prisão em segunda instância, condenados em segunda instância. Então, o cenário do Lula, do ponto de vista da expectativa da prisão, continua muito nebuloso, caminhando para um desfecho adverso a ele, ou seja, a prisão do Lula é um fato concreto, está colocado num horizonte próximo e eu quero insistir, bater nessa tecla. Este será o momento mais dramático do ponto de vista da discussão política, das tensões políticas e tudo mais. Vamos esperar para ver o que acontece. No mundo real, eu queria colocar rapidamente aqui dois assuntos que estão aí. Um não teve nenhum destaque especial, alguns jornais deram ontem, o Jornal da Band fez reportagem a respeito, que é um decreto que está sendo elaborado pelo governo Temer, na Casa Civil, está em discussão na Casa Civil, para tomar uma medida boba, né? Mas que tem um simbolismo muito grande. Segundo este decreto, a frota de carros oficiais que atende à alta burocracia federal seria reduzida significativamente. Cairia para apenas 40 o número de carros, que hoje passa de 500 ou 700, a serviço dos burocratas de alto escalão na administração federal. Hoje tem carro oficial com motoristas que se revezam, às vezes 24 horas por dia, os ministros, os secretários gerais, o chefe de departamento, o chefe de seção, o chefe da área de carimbo, o subchefe da portaria, o chefe da recepção, a secretária do ministro, o pai do garçom, a amante do burocrata lá não sei de onde, todo mundo em Brasília tem carro oficial. O carro oficial é uma espécie de bisneto das carruagens douradas em que a nobreza andava no Brasil colonial, no mundo de 2, 3 séculos atrás, enquanto a plebe tratava de conseguir riquezas para sustentar aquela exposição babaca, boba, né? De superioridade, de ostentação, de nobreza, etc. E tal. Os carros oficiais nada mais são esses pretões, não estou falando de carros de serviço. Um carro de bombeiro é um carro oficial, um carro de polícia é um carro oficial, uma ambulância é um carro oficial, mas não é esse carro oficial que a gente está falando. É o carrão do ano, é o carrão com airbag em tudo quanto é buraco, é o carrão com vidro fumê, é o carrão de modelo caro que esses malandros utilizam para cima e para baixo,
como se houvesse, na função que eles exercem, algum tipo de divindade embutida que nos obrigasse a pagar por esse deslocamento. Eu entendo que se um funcionário de um determinado banco, de uma determinada empresa, um repórter aqui da Band, você diz, olha, vai entrevistar fulano de tal em tal cidade. Você tem que pegar um táxi para ir até essa cidade. E lá você vai permanecer 2 dias. Então você vai ter os teus custos de deslocamento a serviço remunerados, reembolsados, na verdade, pela empresa. Claro, você foi fazer alguma coisa que faz parte do processo de produção. Mas quando você termina o teu expediente no teu trabalho e vai para casa, ou quando você sai de casa para ir para o teu trabalho, ou quando sai do trabalho para ir almoçar e para voltar do almoço, você não se desloca às expensas da empresa, exceto se o almoço for um almoço que tenha envolvimento ou relação direta com a produção, com a tua tarefa, né, com o teu trabalho. Não sendo isso, qualquer um de nós sai de casa, vai para o trabalho, sai do trabalho, vai para casa, sai de casa, sai do trabalho, vai para o almoço ou volta, pagando do próprio bolso esse deslocamento. No governo federal não é assim. Os maganos, os marajás se deslocam, levam o filho para a escola em carro oficial, a madame vai para o cabeleireiro em carro oficial, vai no supermercado não sei o que de carro oficial, o motorista carrega a bolsa, e aí é um monte de espertalhão e espertalhonas, já que falamos de empoderamento, usufruindo das mesmas tetas, como se para fazer o que fazem precisassem ter o que têm. E não precisam. Os primeiros-ministros de países europeus, os nórdicos e tal, andam de metrô. Tem lá suas seguranças em alguns casos e tal, mas se deslocam nos próprios carros. Dividem os parlamentares desses países apartamentos, cuidando eles próprios da roupa, lavam as próprias roupas. Não tem carro oficial em país que se leve a sério, exceto em questões relacionadas à segurança e tal. Esse decreto tem um gatilho meio malandro ali que eu não entendi direito, que é o seguinte, ele determina que uma vez eliminados os carros oficiais, que só ficarão disponíveis para o presidente da República, para o vice-presidente, para os comandantes de comandos das Forças Armadas, o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e para mais alguns poucos membros da alta cúpula federal. Serão apenas 40 aqueles que continuarão usando esses carros, e hoje são várias centenas, algo como 500 e tantos carros. São 498. 498. Serão cortados. Serão cortados 498, continuarão 40. A economia que vai se fazer disso parece que chega a 70 milhões. Já 489, 489. Bem, a economia é da ordem de 60 milhões, algo do gênero. Ela nem é expressiva numa contabilidade federal do tamanho da nossa, mas ela é simbólica, ela tem um peso simbólico importante. Por que eu estou pegando essa bobagenzinha? Porque a distância que as figuras do Estado mantêm em relação ao cidadão comum se verifica não apenas na manutenção dessa mordomia escandalosa, como em outras muitas, e aí insiro um outro assunto que está em evidência, como, por exemplo, o auxílio moradia pago a procuradores, promotores e juízes federais e juízes estaduais pelo Brasil afora, mesmo quando moram nas próprias residências, nas próprias cidades em que tem domicílio. Escândalo aí focado agora no juiz Bretas da Lava Jato no Rio de Janeiro, que com a mulher morando na mesma casa recebem os dois auxílio moradia como se estivessem morando em outras cidades. A estes absurdos, a esta pretensão de divindade que as figuras do Estado brasileiro têm, se agregam cartões corporativos, diárias de viagem mal explicadas, gastos com restaurantes que não são contabilizados, sei o quê, compra de gasolina por parlamentar, passagem aérea não sei para quê, não sei para lá, licenças não sei das quantas acumuladas, vantagens e tal, que somam bilhões e bilhões de reais por ano, se você incluir não apenas a administração federal, mas a reprodução desse modelo moral ou amoral de gerir a coisa pública no plano estadual e no plano municipal. Jatinho da FAB, né? É isso que eu falei, pegar jatinho, por exemplo. Então, é uma coisa assim que a gente fala muito da necessidade de mudar a classe política e é fundamental mudá-la. A classe política brasileira não precisa de apresentações. Cada um de vocês sabe o que ela é.
o padrão em que ela atua na eficiência, na moral, na ética, a gente sabe o que é. Mas o grande desafio que nós temos é a mudança da cultura do Estado brasileiro. As figuras que compõem o Estado brasileiro se sentem integrantes de uma outra nação, de uma outra galáxia, que não tem relação com a sociedade que a sustenta. Parece que eles acham assim, já que eu sou servidor público, já que eu estou no alto, já que eu sou um integrante da alta cúpula do Estado, da máquina fixa do Estado, eu estou num outro patamar. Sabe com quem está falando? É esse padrão do sabe com quem está falando que a gente precisa quebrar, que a gente precisa destruir. E estes eventos são exemplos, filhotes dessa cultura. Filhotes dessa cultura. Tem que tomar cuidado agora com esse decreto dos carros, porque vão sair os carros oficiais e o mesmo decreto determina que eles passarão a usar uma espécie de táxi do governo, através de um aplicativo do governo federal que vai criar uma frota de táxis e tal. O escândalo pode apenas mudar de nome, se este uso dos táxis não se restringir a deslocamentos em serviço. Mas fica aí o alerta para a gente acompanhar este pequeno movimento simbólico que vem por aí, para ver se é uma mudançazinha inicial, quem sabe, dessa cultura infernal. O Macron, presidente da França, anunciou lá um pacote que vai submeter a referendo popular, coisa que deveria acontecer aqui com frequência, para cortar em 1/3 o número de parlamentares na França, senadores e deputados. 1/3, vai pro pau. 30% vai pro beleléu. Para que precisa esse monte de gente? Câmara de Vereador, Tribunal de Contas, Tribunal não sei o que de Trabalho, tem um monte de penduricalho aí que podia ser enxugado consideravelmente, até porque a eficiência deles a gente vê na prática. Aqui do lado da Argentina, o Macri baixou um decreto agora, segunda-feira, que vai entrar em vigor nos próximos dias. A Lei de Ética Pública passa o cerol em irmãos, primos, pai, filho, marido, mulher, companheiro, companheira, avós, netos de ministros que estejam ocupando qualquer cargo na administração pública em qualquer ministério, seja o deles ou dos outros. Enquanto vários governantes e vários países pelo mundo se adaptam a tempos em que as sociedades não querem mais tolerar essas palhaçadas, aqui a gente patina em pequenas medidazinhas que talvez nem efetividade venham a ter. Vamos lá.